Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 5 diz: Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Perceba que o sonho de José não é o início ou o start do ódio dos irmãos para com ele. O sonho é só um agravante desse ódio que já era nutrido no coração. Obviamente, as peculiaridades da história fazem com que o coração desses irmãos sejam provocados. A túnica, o fato de ser aparentemente o preferido de Jacó, seu pai. Ou seja, há um ódio anterior. Mas esse não é o foco. O foco é o seguinte: o sonho de José revela a grandiosidade de Deus sobre a vida de José e o que ele iria viver em seguida. Só que esse em seguida não é tão em seguida assim. Já parou para pensar que do sonho até José ser o governador do Egito há um processo longo, demorado e dolorido? Já parou para pensar que desde o sonho de Deus para um povo sair do Egito e chegar na terra prometida há um processo longo, demorado e dolorido? Já parou para pensar que João Batista, antes de ser a voz que clamava no deserto e de ser aquele que anunciaria a chegada de Jesus, ele viveu um processo longo, demorado e dolorido? Isso me diz o seguinte: projetos extraordinários levam tempo. Uma kitnet você constrói do dia para a noite. Agora um arranha-céu, um arranha-céu é diferente. Falei agora há pouco do miojo. Um miojo você cozinha em 3 minutos. Agora uma massa de alta qualidade. Primeiro, você não trabalha com massa processada. Você trabalha com massa fresca. Demora tempo. Tudo que é prazeroso tem que demorar tempo. Porque o tempo é a consolidação do projeto, da execução e da vida como realidade daquilo tudo. Primeiro, projetos longos vividos antes da hora não nos projetam em maturidade para viver. Já parou para pensar se José, o mesmo do sonho, um dia depois, se tornasse o governador do Egito? Imagina que altivo que José seria. Imagina que insuportável que José seria. Seria governador no Egito num dia, no outro dia seria demitido. Haveria um impeachment. Acabaria ali. Nível de rejeição absurdo. José insuportável. Ninguém aguenta. Agora, dá uma olhada no processo de José. Antes de José ser o governador, foi presidiário. Foi copeiro. Trabalhou de tudo, em todas as funções, para chegar lá. Então eu quero te dizer uma coisa: está demorando para acontecer? Os planos que você recebeu do Senhor estão demorando para acontecer? Então, lindo, encontre você e Deus nesse processo. É projeto? Acalma o coração. Projetos bem executados geram obras extraordinárias. Projetos desrespeitados geram obras com rachaduras que só quebrando e fazendo de novo para consertar. Sabe qual é um problema que a gente tem às vezes? A gente quer projetos que acelerem a execução, não projetos que elevem o nível dela. Quando eu fui construir a minha casa, olha que engraçado, eu peguei como mais ou menos que se fazia um projeto, escala de centímetros para metro, 1 centímetro para 1 metro, construiu uma planta, e a primeira planta da casa deu 400 e tantos metros quadrados. Eu falei, uau, que casa linda. Aí perguntei para o irmão, quanto custa para construir 1 metro quadrado? Só para saber, né, coisa importante. Aí ele falou assim,
em torno de R$ 1.800. Tem que diminuir pelo menos assim uns 80% da casa. Porque quem não sabe o custo e o orçamento, não tem como fazer o projeto. Aí que tá. A nossa vida para construir projetos está atrelada ao orçamento de agora. Não sei se você está me entendendo. Agora, o projeto de Deus não está atrelado com o teu orçamento. Está atrelado com aquilo que Ele sabe sobre o teu amanhã. Está atrelado sobre aquilo que Ele conhece sobre você, que você nem percebe e nem sabe que existe. Portanto, respeite os processos. Segunda coisa importante. Projetos extraordinários exigem pessoas habilitadas e especialistas para execução. Ou seja, você nunca vai ver um grande projeto sendo executado por gente despreparada. Então, não tenta fazer o lado de Deus com a sua equipe. Deixa Deus formar a equipe para você. Quer ver uma coisa? Quando eu construí a minha casa, linda, ficou lindo o projeto. Assim, teve umas coisinhas que teve que melhorar. Porque o meu arquiteto, o meu engenheiro, diferente do Deus que eu sirvo, estava limitado aos gostos que eu apresentei para ele. E gostos mudam. O desenho de Deus é perfeito. E me alcança no amanhã. Me alcança depois de amanhã. O projeto de Deus é aquele que você olha hoje e diz, uau! E você olha daqui 20 anos e vai dizer, parece que foi feito ontem. Porque o projeto de Deus é atualizado com as gerações. É diferente do nosso. Mas escuta. Comecei a construir e contratei uma empresa. Vou desabafar. Não, tô brincando. Poderia desabafar. Tem milhões de desabafos. Construa que você vai ver. Há muito desabafo. Sabe o que é interessante? Eu contratei gente e, ai, Deus. Jesus. Um dia eu cheguei na obra e eu estava começando a ter que aprender a ler planta sem nunca ter construído nada. Porque quem estava trabalhando na obra estava começando a construir coluna onde não tinha, pilar onde não tinha, viga onde não tinha. Sério. Aí você vai me dizer o seguinte, Dave, mas se eu fosse na sua casa eu perceberia? Você não perceberia. Mas quem fez o projeto, sim. E esse é o problema. O projeto de Deus às vezes não agrada você, mas o coração dele estando satisfeito é o que importa. Porque diferente de mim e de você que não conhecemos o amanhã, ele sabe a necessidade da estrutura que eu necessito para viver o projeto que ele está preparando para mim. Por que tanta coluna? Vamos construir parede logo. Ei, calma. Deixa as colunas serem bem edificadas. Deixa os pilares serem bem reforçados. Porque o que Deus tem para você, nem você está percebendo. Está demorando a execução. Ei, deixa que as pessoas certas estão chegando na sua obra para completar o projeto que Deus está fazendo em você, para você e para a geração que vai desfrutar. Então acalma o coração. Chegou um dia, uma fase maravilhosa do projeto. Mandei uma turma embora e a equipe certa chegou. Era incrível. A gente passava na frente, até meu pai e minha mãe choravam e diziam, agora tá indo. Agora vai, porque a equipe certa chegou. Enquanto eu coloquei a minha equipe, a obra ficou enrolando. Agora quando a equipe certa chegou, a obra adiantou. Sabe o que é isso? Se está na fase do processo, do projeto, não tenta construir agora. Espera o projeto acabar. Deixa Deus mostrar a equipe para você. Ei, José está vivendo um processo dolorido. Imagina José no poço, jogado, abandonado pelos irmãos. Mas calma. O poço é parte do processo. Mas pastor, dói demais. Ei, não está sendo gerado um serviçal. Está sendo gerado um governador. O projeto que Deus está fazendo em você não está gerando alguém que será esquecido. O que Deus está fazendo em você está doendo, mas não está gerando um serviçal. Não está gerando uma poeira. Não está gerando algo temporal que vai passar. Não. O que Deus está construindo em você será sombra para uma geração.
ponte de resgate para sua família. Deus usará a sua história como ferramenta de cura para milhões de outras histórias. Respeita o processo, respeita a execução, ouve a opinião do mestre de obras, deixe ele formar a equipe. Fique tranquilo, Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, vai colocar as pessoas certas, não as convenientes e nem aquelas que você pode pagar. Deus vai colocar os melhores amigos na sua vida, gente que vai colocar as paredes no plumo, vai consertar as vigas colocadas no lugar errado, gente com ferramentas adequadas e que levarão você para o lugar desejado que Deus estabeleceu. Pastor, quando a obra ficar pronta? Inaugure ela. Não haverá rachaduras e ninguém pagará um preço pela sua pressa. Respeite o tempo que Deus está trabalhando na sua história.